Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. No vídeo de hoje é a lição 13 de Lições de Fé no livro de Josué. É a última lição do livro de Josué. E o tema que vocês estão vendo aí é Escolham Hoje. Mas antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus na lição da Escola Sabatina. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria agora para nós entendermos a lição da Escola Sabatina, Pai. Que Teu Espírito Santo nos ilumine. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos para a lição. E o verso para memorizar diz assim: Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué disse assim, vocês têm o direito de escolher a quem vocês vão servir. Ao Senhor ou não? E Josué disse assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:14. Então Deus, Ele não obriga você a servi-lo. Ele não obriga você. Deus deixa o direito de escolha. Deus deixa o livre-arbítrio. Vocês escolham a quem vão servir, ao Senhor ou não. Decidam-se quais vai ser a sua escolha. Essa é uma escolha entre você. O que você vai escolher? Servir ao Senhor ou não? É um direito de escolha seu. Continuando. O capítulo final de Josué se dá no contexto de uma cerimônia de renovação da aliança, mas dessa vez conduzida pelo líder idoso de Israel. Embora não seja uma aliança propriamente dita, mas um relato de uma cerimônia de renovação da aliança. O capítulo possui os elementos dos tratados de suzerania do Antigo Oriente Próximo. Primeiro, um preâmbulo, no qual o suzerano, o iniciador do tratado, é identificado. Segundo, o prólogo histórico, que descreve o relacionamento entre o suzerano e o vassalo. Terceiro, as estipulações de aliança, pedindo ao vassalo que manifeste total lealdade ao suzerano, com base na gratidão e motivado por ela. Quarta, bênçãos pela obediência e maldições pela quebra da aliança. Quinto, testemunhas do juramento do vassalo. Sexto, depósito do documento para leitura futura. Sétima, ratificação da aliança. Josué se aproxima ao fim da sua vida. Não havia nenhum substituto à vista. A renovação da aliança era um lembrete para Israel de que o seu rei era o próprio Yahvé, e que se permanecesse fiel a ele, desfrutaria de sua proteção. Israel não precisava de um rei humano. Como uma nação teocrática, precisava ter sempre em mente que seu único rei era o Senhor. Então Israel não precisava de um rei humano. Quem que era o rei de Israel? O próprio Senhor. Ele que era o rei. Esse rei é que cuidava de Israel. Esse rei que tirou o povo de Israel do Egito. Esse rei que alimentou o povo no Egito, no deserto. Que deu pão, o maná, para o povo de Israel no deserto. Que deu água para o povo de Israel no deserto. Que deu carne para o povo de Israel comer. É esse rei que cuidou do povo de Israel. E é esse rei que cuida de nós hoje. Deus é o nosso rei. Deus é o nosso Senhor.
parte de domingo, vocês estavam lá. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus, que está lá em Josué 24, 1. Siquém foi o lugar em que Abraão havia construído um altar ao chegar àquela terra e onde Deus lhe dera a promessa da terra prometida pela primeira vez, que está lá em Gênesis, capítulo 12, versos 6 e 7. Agora, quando as promessas feitas a Abraão haviam sido cumpridas, Israel estava renovando a aliança com Deus, no mesmo lugar em que a primeira promessa tinha sido feita no início. O apelo de Josué relembra as palavras de Jacó: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Josué 24, verso 23, e compare com Gênesis 35, verso do 2 a 4. A geografia no evento por si só transmite o chamado para demonstrar lealdade total ao Senhor, rejeitando todos os outros deuses. Como eu disse para vocês leiam os 10 mandamentos. Lá está dizendo: não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Então, a idolatria é um pecado contra Deus. Deus é para ser adorado, para ser glorificado, para ser exaltado. Leiam aí Josué 24, 23 e Gênesis 35, verso do 2 a 4, que vocês vão ver que Josué falou: tira os deuses, joguem fora os deuses que estão com vocês. Mesma coisa repetida por Jacó: joguem fora os deuses que estão com vocês. É somente Deus que é para ser adorado, glorificado e exaltado. Mas nenhum outros deuses. Esses deuses não salvam ninguém. Imagem não salva ninguém. Quem salva é Deus. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Continuando aqui. Desculpe. Era para continuar. Pergunta de número 1. Leia Josué 24, dos versos 2 a 13. Qual é a ideia principal da mensagem de Deus para Israel? Deus é o que? É o principal agente das ações do passado revisado. Tomei, dei, enviei, atormentei, fiz, te tirei, te livrei, etc. Israel não era o protagonista da narrativa, mas seu coadjuvante. Foi Deus que havia criado Israel. Se ele não tivesse intervindo na vida de Abraão, eles estariam servindo aos mesmos ídolos. A existência de Israel como nação não era mérito de nenhum de seus ancestrais, mas obra exclusiva da graça de Deus. O fato de os israelitas serem estabelecidos na terra prometida não era motivo para se vangloriarem, mas a própria razão pela qual deveriam servir a Deus. O discurso do Senhor contém o que? Uma mudança que corre 5 vezes entre vocês e eles, os antepassados, os ancestrais e a geração de Siquém foram tratados como um só. Josué estava procurando mostrar o que Moisés já havia afirmado em Deuteronômio 5, verso 3, que o Senhor não havia feito aliança apenas com os antepassados, mas com todas as pessoas que estavam presentes no momento do discurso de Josué. A grande maioria que estava lá não tinha vivenciado o êxodo, nem todos estiveram no Horebe. No entanto, Josué disse que todos eles estiveram lá. Em resumo, as lições do passado devem ser apropriadas pelas novas gerações. O Deus que atuou em favor dos antepassados no passado está pronto para agir em favor da geração atual. Pergunta que está aí no rodapé. Como igreja, de que maneira podemos ter melhor senso de responsabilidade corporativa, ou seja, compreender a ideia de que o que fazemos afeta todos na igreja? É uma pergunta. Como a igreja, de que maneira podemos ter melhor senso? Como podemos fazer isso?
É uma pergunta. Obedecendo a Deus. Obedecendo a aliança de Deus. Parte de segunda-feira. Com sinceridade e verdade. Pergunta de número 2. O que Josué pediu que os israelitas fizessem? Josué 24, 14 e 15. O que significa servir ao Senhor? Com integridade e com fidelidade? O apelo de Josué expressava claramente o fato de que Israel precisava decidir se, por meio da lealdade ao Criador, manteria sua identidade especial e viveria na terra prometida, ou se voltaria a ser mais um entre muitos povos idólatras, sem identidade, propósito ou missão. Claro, as escolhas eram deles. Aí está. Deus não proíbe as suas escolhas. Ele deixa escolher. Deus criou a gente com livre arbítrio. Deus não criou a gente como robôs. Deus deixou o direito de escolhas. O apelo de Josué era duplo. Israel deveria temer ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Josué 24, 14. Temer o Senhor não significa viver em constante medo e insegurança emocional. Ao contrário, refere-se à reverência e ao temor que resulta do reconhecimento da insondável grandeza, santidade e infinitude de Deus, por um lado, e de nossa pequenez, pecaminosidade e infinitude, por outro. Temer a Deus é ter uma consciência constante da magnitude de suas exigências, um reconhecimento de que Ele não é apenas nosso Pai Celestial, mas também nosso Rei Divino. Essa consciência levará a uma vida de obediência ao Senhor, que está lá em Levítico 19, verso 14 e 25, verso 17. Deuteronômio 17, verso 19 e 2 Reis 17, verso 34. Embora a palavra temor descreva a atitude interior que devia caracterizar um israelita, o resultado prático da reverência a Deus era o serviço. O serviço que era exigido de Israel é caracterizado por dois termos hebraicos, traduzido com as seguintes expressões: com integridade e com fidelidade. O primeiro termo é tamim, é usado especialmente como adjetivo para descrever a perfeição do animal sacrificado. O segundo termo que descreve o serviço de Israel é fidelidade ou verdade, emet. O termo geralmente significa constância e estabilidade. Geralmente se refere a Deus, cujo caráter é essencialmente caracterizado pela fidelidade que se manifesta em relação a Israel. Alguém fiel e confiável e fidedigno. Basicamente, Josué estava pedindo a Israel que manifestasse a mesma lealdade a Deus que ele havia demonstrado para com seu povo ao longo da história. Não se trata apenas de conformidade externa com suas exigências, mas daquilo que vem do coração. Nossa vida deve refletir gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. E é assim que nós hoje também devemos nos relacionar com Deus. Que é isso? É você ter um relacionamento com Deus e agradecer a Deus todos os dias pela sua vida, pela sua casa, pelo alimento que você come, por tudo. Pelo trabalho. É agradecer a Deus, ser gratos a Deus. Pergunta aqui que está no rodapé. O que significa para você servir ao Senhor com integridade e com fidelidade? Quais são alguns dos fatores de distração que impedem sua total devoção a Deus? Eu sirvo ao Senhor com integridade, com fidelidade, obedecendo a sua palavra. Isso é servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Terça-feira, livres para servir. Livres para servir. Você é livre para servir ao Senhor ou não? Você fala, eu não vou servir a Deus. É um direito de escolha sua. Deus, que eu falei, não vai obrigar você a servi-lo.
Ele quer que você serve Ele de todo o coração. Deus quer obediência de coração, não quer uma obediência forçada. Deus não quer uma adoração forçada, Ele quer uma adoração de coração. Mas, se você não quer servir ao Senhor, é uma escolha sua, como vai falar aqui na parte de terça-feira. Livres para servir. Como um líder verdadeiro e fiel, Josué respeitava o livre-arbítrio de seu povo e desejava que Israel servisse ao Senhor por livre escolha e não por obrigação. Deus não quer você que sirva a Ele por obrigação. Deus quer que você sirva a Ele de todo o seu coração. É isso que Deus quer. Essa era exatamente a ideia apresentada pelo verbo escolher. Em Josué 24, verso 22, em outras passagens, o termo baquihar, é escolher, descreve a eleição de Israel por Iavé, que está lá em Deuteronômio 7, versos 6 e 7. Capítulo 10, verso 15 e capítulo 14, verso 2. Israel era livre para rejeitar Iavé após sua eleição divina, mas isso seria absurdo e sem sentido. Israel poderia aceitar a Deus e continuar a viver ou dar as costas a Ele e deixar de existir. Israel tinha o direito de escolha, como tinha o direito de escolha lá naquele tempo, e hoje também é o direito de escolha. Ou você escolhe rejeitar a Yahvé, dar as costas a Ele, é uma escolha sua. Ou você escolhe a servir. É uma escolha, é um direito de escolha. Você é livre, você pode fazer o que você quiser. Deus não obriga você a escolher a servi-lo. Deus quer que sirva de coração. Pergunta de número 3. Qual foi a resposta de Israel ao apelo de Josué? Que está lá em Josué 24, versos 16 a 18. Por que Josué reagiu daquela maneira à resposta deles? Em Josué 24, versos 19 a 21. Em sua resposta categoricamente positiva, os israelitas descreveram o Deus dos patriarcas e de seus antepassados como nosso Deus, a quem estavam dispostos a servir com fidelidade total. Depois de uma afirmação tão inquestionável de sua lealdade, esperaríamos palavra de afirmação e de encorajamento de Josué. No entanto, essa não é o caso. O diálogo entre Josué e o povo apresenta uma grande reviravolta na qual Josué parecia desempenhar o papel de advogado do diabo. Ele deixou de falar sobre providência de graça que Deus havia revelado no passado e passou a destacar as dificuldades de servir a Deus. Josué havia conhecido a instabilidade da primeira geração que também havia prometido obedecer a Deus, mas que tinha se esquecido rapidamente de suas promessas. Assim, Josué, por meio da retórica, desejava conscientizar os israelitas de algumas verdades. Primeiro, a decisão de servir a Deus é séria, e ela terá de moldar toda a nação de acordo com a revelação de Deus. As bênçãos de buscar esse objetivo são evidentes, mas as consequências da desobediência também devem ser bem compreendidas. O perdão dos pecados não é um direito inalienável da humanidade, mas um milagre da graça de Deus. Em segundo lugar, a decisão dos israelitas de servir a Deus deveria ser uma decisão pessoal, não algo imposto por um líder, nem mesmo por Josué. Terceiro, Israel deveria perceber que os seres humanos são incapazes de servir a Deus com suas próprias forças. Servir ao Senhor não se resumia a seguir formalmente as exigências da aliança, mas requeria um relacionamento pessoal com o Senhor e Salvador, que está lá em Êxodo 20, verso 1 e 2 e Deuteronômio 5, versos 6 e 7. O que é servir ao Senhor? O que é seguir o Senhor? Ter um relacionamento pessoal com o Senhor e Salvador. É isso que Deus quer de nós. Um relacionamento, uma comunhão, gratidão. É isso que Deus quer de nós.
Quarta-feira, os perigos da idolatria. Pergunta de número 4. Leia Josué 24, dos versos 22 a 24. Por que Josué precisava repetir seu apelo para que os israelitas se livrassem de seus ídolos? Então nós vemos aí os perigos da idolatria. Idolatria é um perigo. Você coloca uma imagem ali, aquela imagem está tomando o lugar de Deus. Muitas pessoas hoje, eu vejo, se ajoelham na frente de uma imagem, pedindo que salve, pedindo que perdoe seus pecados. Uma imagem não pode fazer isso. Uma imagem não pode perdoar seus pecados. Uma imagem não vai te salvar de um perigo. O que vai te salvar de um perigo é Deus. O que vai responder às suas orações é Deus. Uma imagem não faz isso. A ameaça da idolatria não é teórica. Anteriormente, nas planícies de Moabe, em um contexto semelhante, Moisés havia pedido a mesma decisão em Deuteronômio 30, 19 e 20. Os deuses agora em questão não eram os do Egito ou da Mesopotâmia, mas aqueles que estavam no meio deles. Assim, Josué pediu ao povo que inclinasse o coração ao Senhor. O termo hebraico usado aqui é natahá, significa esticar, dobrar. Ele descreve um Deus que se inclina e ouve as orações, que está lá em 2 Reis 19, 16, Salmos 31, 2 e 3 e Daniel 9, 18. Essa também é a atitude exigida de Israel, mais tarde pelos profetas, que está lá em Isaías 55, verso 3 e Jeremias 7, 24. Ela é empregada para indicar a apostasia de Salomão, quando seu coração se inclinou para deuses estrangeiros, que está lá em 1 Reis 11, versos 2, 4 e 9. O coração humano pecaminoso não possui a tendência natural de se inclinar e ouvir a voz de Deus. São necessárias decisões conscientes de nossa parte para incliná-lo ao cumprir a vontade de Deus. A resposta dos israelitas é literalmente a seguinte: daremos ouvidos à sua voz. Essa expressão destaca o aspecto relacional da obediência. Israel não deveria simplesmente seguir uma rotina de regras sem vida. A aliança trata-se de um relacionamento vivo com o Senhor, que não pode ser totalmente expresso por meros regulamentos. A religião de Israel nunca teve a intenção de ser legalista. Em vez disso, deveria ser uma relação constante de fé e amor com um Salvador santo e misericordioso. Mesmo após o povo dizer 3 vezes que serviria ao Senhor, o que, como Josué ordenou, envolvia remover os deuses estrangeiros do meio deles. Não há relatos de que isso realmente tenha acontecido. Ao longo de todo o livro, o cumprimento das ordens de Josué ou de Moisés são mencionadas como exemplos de obediência, mas a ausência disso no fim do livro deixa aberto o apelo de Josué. O apelo central do livro para servir ao Senhor não se destinava apenas à geração de Josué, mas também a cada nova geração do povo de Deus que ler ou ouvir essa mensagem. Quantas vezes você prometeu ao Senhor que faria algo, mas não fez? Por que não fez? O que sua resposta lhe diz sobre a graça de Deus? A minha resposta é que a graça de Deus é a salvação. Nós temos a graça de Deus. É a graça de Deus que nos salva, que vai nos salvar. É o sacrifício de Cristo que Ele fez na cruz do Calvário, mostrando ali a sua graça. Que diz em Efésios? Porque pela graça sois salvos, não é dom de vós, mas é dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Quinta-feira,
terminando bem. Pergunta de número 5. Leia as últimas palavras do livro de Josué, que foram escritas por um editor inspirado por Deus, que está lá em Josué 24, dos versos 29 a 33. De que forma essas palavras não se referem apenas ao passado, à vida de Josué, mas também ao futuro? O epílogo que relata a morte de Josué e de Eleazar, o sumo sacerdote, encerrou o livro de Josué com um final sombrio. Ao descrever o enterro de Josué, de Eleazar e dos ossos de José, o autor apresentou um contraste entre a vida e fora da terra prometida e o início da vida dentro dela. Não havia mais necessidade de ficar vagando. Os restos mortais dos líderes não precisavam mais ser carregados com eles. Os patriarcas sepultaram seus parentes na caverna de Macpela, em frente de Manré, que é Hebrom, enquanto os ossos de José foram sepultados em Siquém, no campo que Jacó havia comprado, 2 filhos de Amor. Agora a nação enterrava seus líderes no território de sua própria herança, expressando assim um senso de permanência. As promessas feitas aos patriarcas haviam sido cumpridas. A fidelidade de Yahvé é o fio condutor da história que liga a posteridade de Israel ao seu presente e futuro. Os últimos parágrafos do livro ligam toda a narrativa a uma história maior no passado e também abrem o caminho para o futuro. O ex-arcebispo da Cantuária, Inglaterra, George Carrer, em um discurso proferido na Igreja da Santíssima Trindade em Shrewsbury, declarou que a Igreja Anglicana estava a uma geração da extinção. De fato, a Igreja está sempre a uma geração da extinção, e assim foi com o povo de Deus do Antigo Testamento. Um grande capítulo da história de Israel havia chegado ao fim. O futuro do povo dependia do tipo de resposta que ele daria a muitas perguntas que dizem a respeito ao futuro. Israel seria fiel ao Senhor. Será que conseguiria continuar a tarefa inacabada de possuir toda a terra prometida? Conseguiria se apegar a Yahvé e não se envolver com a adoração de ídolos? Sob o comando de Josué, uma geração permaneceu fiel ao Senhor, mas será que a próxima geração manteria a mesma direção espiritual traçada por seu grande líder? Cada geração sucessiva do povo de Deus, ao ler o livro de Josué, deve responder a essas mesmas perguntas. Seu êxito depende das respostas que derem em sua vida cotidiana e de como se relacionarem com as verdades que receberam. Aqui assim, Josué, assim como Paulo podia dizer, combati o bom combate. Qual foi a chave para o sucesso de Josué? Que decisões você precisa tomar hoje para terminar com a mesma certeza da salvação? Josué, ele encerrou sua carreira combatendo o bom combate, acreditando em Deus, servindo a Deus. Josué fez isso, como Paulo também, terminou a carreira servindo a Deus, pregando o Evangelho. É assim que nós devemos ser pessoas de fé e falar assim: combati o bom combate, preguei o Evangelho, falei de Deus para as pessoas. Então essa foi a lição de número 13, de lições de fé do livro de Josué, que tem como tema: escolham hoje. Lembram-se, quem vocês vão escolher? Como está aí no verso para memorizar, que eu vou ler de novo. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que sua casa sirva ao Senhor. Que vocês escolham a quem vão servir. Lembre-se, Deus não obriga você a servi-lo. Ele quer que vocês sirvam de todo o coração.
que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. E até meu próximo vídeo. Tchau!